Senhor presidente, mais uma vez, senador Benedito, revelar o meu procedimento ou a minha capacidade de não entender as coisas, senador Zé Medeiros. Eu sei que eu sou uma pessoa indouta, de raciocínio lento, eu não consigo fazer leitura rápida das coisas, eu tenho dificuldade de entender e de verbalizar. Mas eu pergunto, quem manda na Petrobras é Pedro Parente ou é o presidente Temer? Eu sei que o Senado está sendo visto pelo Planalto, então vou me dirigir ao presidente. Presidente, Pedro Parente, aliás, minha mãe dizia que parente é má semente. Presidente, o Pedro Parente se tornou persona não grata. Quem determina o que chega na ponta, no bico da bomba, é Pedro Parente. Pedro Parente determina os caminhos. Ele lhe dá uma fala, Vossa Excelência vai à televisão e diz, não, equilibramos depois do assalto do PT, a Petrobras, depois do saque, do saqueamento. Agora nós estamos equilibrados. Mas quem desfruta desse equilíbrio? Senhor presidente, Pedro Parente não vai conseguir incutir, senhor presidente, nem Vossa Excelência, e nem os seus assessores, na cabeça de milhões de brasileiros que estão nas ruas enfileirados em frente a postos de gasolina e que não conseguem entender como que os nossos vizinhos compram da Petrobras e vendem um litro por R$ 1,10 ou R$ 1,20. E a Petrobras é nossa. Nós batemos no peito feito um monte de otário, um monte de babaca. A Petrobras é nossa, mas o nosso litro é R$ 6. Senhor presidente, eu estava perguntando aqui ao líder do governo, senador Romero Jucá, que é um negociador de sequestro, porque ninguém consegue ser líder de um governo se não tiver essa característica. E eu pergunto a ele, quem manda em Pedro Parente ou Pedro Parente manda em alguém? É Pedro Parente que manda em Michel Temer ou Michel Temer manda em Pedro Parente? Há um aviso a se dar à nação. O problema desse país é corrupção, é assalto, é dinheiro roubado, é parar de roubar que pode baixar todas as coisas. É preciso, como se discutiu no Colégio de Líderes, que os governadores sejam chamados para discussão, porque o nosso problema é de carga tributária. O Brasil não tem a maior carga tributária do mundo, é mentira. Na verdade, o poder público é sócio majoritário de quem tem uma empresa. Não é nem carga tributária, ele é o sócio majoritário, ele é o dono. E quem tem a empresa é quem é empregado dele. Mas veja, nessa questão que nós estamos discutindo, a questão dos combustíveis no Brasil, do gás de cozinha, não é mais caminhoneiro, é dona de casa, é hospital, é hotel, onde você tem que cozinhar, está faltando gás. E aí diz, não, mas Pedro Parente não cede. Ei, Pedro Parente é um robô? Ei, Pedro Parente é o quê? É um fantasma? É o que é? Que ninguém alcança esse homem. Quem nomeou Pedro Parente? Quem pariu Pedro Parente? Quem pariu? Quem pariu Pedro Parente? Que embale Pedro Parente. Eu digo ao líder do governo, leve esse comunicado ao presidente da República, de que se ele não chamar Pedro Parente às falas, tem gente infiltrada, politiqueiros no meio desse movimento, tentando tirar proveito dos autônomos independentes caminhoneiros. Tem gente vagabundo metido nisso? Tem, porque gente vagabundo tem em todo lugar, mas a maioria absoluta são de autônomos caminhoneiros que sofrem pelas estradas e cidadãos brasileiros que para ir para casa, para colocar gasolina no tanque, tem que pagar R$ 5, R$ 6, não tem nem gasolina para pagar R$ 5, R$ 6, é o sujeito que usa o motosserra, é o sujeito que usa um motor, é uma coisa do campo, é o triturador, o cara não pode ligar. Senhor presidente, generalizou-se. Nós estamos vivendo um momento de anomalia profunda, virou uma mula de 7 cabeças. Com quem o presidente tem que falar? Com Pedro Parente? Olha, quando o Dilma era presidente do conselho, ela mandou comprar para a Sardina aquela pantomima que nós todos conhecemos. Como? O presidente indicou o presidente do conselho? Indicou. Indicou Pedro Parente? Indicou. Então, quem pariu Matheus Quimbale, é preciso o presidente chamar ele às falas? Se
dizia o seguinte: se nós não votarmos a reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar. Não votou e o Brasil não quebrou. Se baixar os preços, o Brasil vai quebrar. Mentira! Tem que parar com corrupção. Pode baixar os preços sim, que o Brasil não vai quebrar. E isso é responsabilidade do presidente da República.